orar pelos dízimos. Gênesis capítulo 18, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o 10, onde diz a palavra do Senhor: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. E então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Aleluia. Papai, nós nos aproximamos e nos aquietamos diante da tua presença. Viemos trazer nossos dízimos, viemos trazer as nossas ofertas, mas além disso, Senhor Deus, como oferta de sacrifício suave, aceitável ao Senhor, viemos trazer a nossa comunhão, o ajuntamento e a nossa adoração. Levantamos as nossas mãos, pulamos, saltamos, nos quebrantamos, nos aquietamos, para que o Senhor Deus flua no nosso meio, libere algo que o Senhor quer fazer no nosso meio nesse dia. Tens liberdade para isso. Ministra, toca a tua igreja reunida nesse dia, toca a tua igreja, Senhor Deus, que se encontra em suas casas, em suas residências, ó Deus, mas com um coração aberto para ouvir do Senhor. Assim está o nosso coração, Senhor. Fala conosco, é o que te pedimos, em teu santo nome, Jesus. Aleluia, graças a Deus. Queridos, eu quero lembrá-los que toda quinta-feira nós estamos com um culto diferenciado, é uma plataforma, né, para tocarmos, para chegarmos até a sua casa e recebermos alguns líderes, alguns pastores, homens de Deus, para liberar uma palavra poderosa às nossas vidas. Nós tivemos quinta-feira próxima passada a visita, né? Recebemos o pastor Harold, um homem de Deus, um profeta do Senhor na nossa nação. Foi muito, muito, muito bom, foi abençoador. A próxima quinta-feira, nós vamos receber um homem que eu reputo assim como um dos generais de Deus na nossa geração, nos nossos dias, é o pastor Roney, né? Pastor Roney, melhor dizendo. Pastor Roney, ele é pastor da comunidade evangélica de Campinas, um homem com uma história, um homem que tem um legado muito forte na sua vida, tem uma história em Deus muito forte, e eu quero pedir a você, né, assim, não faça um outro compromisso, priorize, são esses homens de Deus, para conseguir uma agenda com esses homens, ainda que virtualmente, ainda que nessa plataforma é uma dificuldade, vocês não fazem ideia da dificuldade que é. Alguns desses homens estão desmarcando algumas agendas para estar conosco. Alguns desses homens não vieram aqui por vários motivos. É difícil conseguir uma agenda com eles, né? São pastores de igreja, são líderes que viajam muito, e nós estamos conseguindo isso, né? Pela graça do Senhor. Conosco, né, coordenando essa plataforma de ministrações, está a comunidade também, né, como a comunidade de Adamantina, comunidade cristã de Adamantina, né, que é pastoreada, presidida pelo pastor Mário Rios, né? Estamos juntos, aliançados,
para trazer essa estrutura até a igreja. Eu creio que vai ser algo tremendo. O pastor Rony vai ministrar quinta-feira, na outra quinta-feira, pastor Azaf Borba, que também é um homem que dispensa comentários, né? Fique atento, tem tantas coisas boas a caminho, você não pode perder. Amém? Aleluia. Você não vai fazer como fazíamos antigamente, não saia do seu lugar, vamos manter a distância, né? Mas olhe para a pessoa que está pertinho de você, né? E dê uma palavra profética, uma palavra de Deus para ela, para essa pessoa, fala assim: se você tem juízo, não falte. Aleluia, graças a Deus, maravilha. Queridos, esse texto que lemos de Gênesis capítulo 18, fala de um momento da visitação do Senhor à casa de Abraão. É um texto tremendo, esse texto fala de um momento onde o Senhor, os teólogos chamam isso aqui de uma teofania, né? É a revelação do Senhor, a revelação do Eterno, né? Nos dias onde o verbo sequer havia sido encarnado, mas ele caminhava entre os homens. E essa coisa linda aconteceu nos dias de Abraão também. E o Senhor estava a caminho de Sodoma, juntamente com 2 anjos, e eles decidiram passar na casa de Abraão. Afinal de contas, Abraão era um homem que tinha uma promessa, uma palavra de Deus em sua vida. Abraão havia recebido uma palavra do Senhor de que ele se tornaria pai de multidões. Ele carregava essa promessa, ele carregava essa palavra, ele era um homem de paz na sua geração. Se havia algum endereço onde o Senhor iria, onde o Senhor revelaria alguma coisa, onde o Senhor faria acontecer alguma coisa, primeiramente seria na casa de Abraão. Por quê? Porque Abraão era um homem de aliança. Abraão era um homem que carregava as promessas de Deus na sua vida. E a coisa acontece assim, amados. Quando você carrega uma promessa, uma palavra de Deus, as coisas não acontecem lá distante, sem que primeiro aconteça na sua casa. Entenda isso, perceba isso. Deus estava, o Eterno estava a caminho de Sodoma, juntamente com 2 anjos, mas eles decidiram dar uma passadinha, para visitar um amigo, um homem chamado Abraão. Aleluia, aleluia. Queridos, e esse encontro, né? essa passada na casa de Abraão, traz revelações e teve desdobramentos tremendos, abençoadores, revelações de princípios muito fortes em Deus, de como recebermos uma visitação de Deus nas nossas vidas. Eu creio que é algo que nós precisamos suspirar, anelar nesses dias, são visitações de Deus, amém? Sim ou não? Mesmo com máscara, você pode dizer aquele amém bem forte, né? Assim, amém, aleluia, isso, amém. Se é algo que nós precisamos desejar, assim, de forma ardentemente, são essas visitações de Deus. E quais são os princípios que encontramos aqui, né? Qual é o ensinamento que encontramos aqui, nesse encontro, na narrativa desse texto bíblico, encontrado aqui em Gênesis, descrito em Gênesis capítulo 18. Sabe, queridos, o texto fala, Gênesis 18, ele inicia dizendo que quando esses anjos vieram, eles vieram num momento, nós diríamos assim, um momento não muito propício, né? Naturalmente falando, era um momento delicado, era o maior calor do dia, o momento onde o sol está mais quente. O texto não fala o horário, você fica imaginando, né? Pegando a nossa realidade da nossa cidade, você fica imaginando, provavelmente meio-dia, provavelmente 1h, né? Onde você está assim pagando para não sair ao sol, não é verdade? Você está se escondendo do sol. Agora imagina naquela realidade, naquela região, Abraão, ele não estava fora da tenda, ele estava um pouco recuado, fazia muito calor, né? Estava muito quente, e quando ele levanta os olhos, ele percebe que 3 homens chegaram ali, estavam ali, e ele tem um entendimento de que não eram vizinhos, não era gente da região, mas era a presença do Eterno, vindo visitá-los. E quando isso acontece, queridos,
E quando ele percebe a grandeza daquele momento, ele tem uma reação linda, tremenda, poderosa. Diz a palavra do Senhor que quando ele viu aquilo, ele se antecipou ao encontro desses homens, e ele correu ao encontro desses homens, e ao encontrar-se com esses homens, ele se prostrou, ele se pôs de joelhos diante desses homens. E ele disse para eles: olha, que não seja apenas uma passagem de vocês por aqui, pelo contrário, né? Não seja essa passagem rápida, eu preciso que vocês se detenham, eu providenciarei água, eu vou atrás de água para vocês se refrescarem, e mais, eu vou providenciar alimento para vocês tomarem uma refeição, enquanto vocês descansam à sombra dessa árvore. Abraão então ele corre, ele vai até a sua esposa, ele se volta à sua esposa e fala: Sara, o texto não fala isso, logicamente, você não faz ideia do que está acontecendo aqui dentro de casa. O Senhor veio visitar-nos, corra, providencie um pão, faze um bocado de pão para alimentá-los. Ele faz o seu pedido à sua esposa, ele se volta para o seu criado, prepara não um novilho qualquer, mas um novilho tenro e bom, o melhor que ele tinha, o melhor dos melhores. Ele separa, entrega para o criado e fala: ó, apressa, tenha pressa quanto a isso, vamos preparar uma comida boa. Eu não sei como que os veganos entendem esse negócio aqui, mas Abraão, ele providenciou pão, né, água, mas correu atrás de um novilho, preparou aquele novilho ali para entregar para aqueles homens. E quando o novilho está pronto, ele serve o novilho, ele serve pão, ele traz água, diz a palavra que ele traz leite, e ele traz coalhada para aqueles homens. Foi um banquete, literalmente foi um banquete que Abraão preparou, e Abraão ficou ali de pé, olhando, percebendo o desdobramento daquilo tudo, acompanhando, vendo aqueles homens tomarem, né, a refeição. Queridos, um santo temor, uma santa reverência tomou conta de Abraão naquele momento. Diante daquela visitação, Abraão foi tomado por uma santa reverência. Era alguma coisa assim sobrenatural que estava acontecendo na casa, na vida, especialmente na vida de Abraão. E sabe qual é a chave disso tudo? A chave está no versículo 3, porque quando Abraão percebe a oportunidade daquela visitação que ele estava recebendo, queridos, ele diz: rogo-te, né? Rogo-te, Senhor meu, se eu acho graça em tua presença, eu rogo para que não passes do teu servo. Sabe o que Abraão estava dizendo para aqueles homens? Ele estava dizendo: olha, por favor, se eu achei graça diante dos teus olhos, pelo fato de vocês terem passado, terem chegado até a minha casa, que não seja uma passagem, não uma passagem rápida, não, se detenham um pouco mais, que não seja um momentinho qualquer, né? Que não seja assim: ei, Abraão, estou passando para dizer, oi, como é que você está? Está tudo bem? Como vai a sua casa? Está tudo legal? Estou de passagem. O que Abraão queria era algo mais. O que Abraão queria, de alguma forma, era eternizar aquele momento, da mesma forma como Pedro desejou eternizar aquele momento com Jesus, quando foram ao monte e o Senhor se transfigurou, né, diante deles, e Pedro, diante daquela transfiguração, diante da glória, ele falou: Senhor, bom é estarmos aqui, né? Pedro queria eternizar aquele momento também, ele falou: vamos fazer aqui 3 tendas. O que Abraão queria, da sua forma, era: Senhor, eu preciso eternizar um pouco mais, eu preciso esticar esses momentos, eu não sei quanto tempo vai ser, mas eu preciso o máximo possível, eu preciso tê-los em minha casa. Queridos, isso é uma chave para recebermos as visitações de Deus. Sabe, amados, às vezes nós não percebemos as visitações de Deus nas nossas vidas. Deus tem visitado a nossa geração, Deus tem visitado a nossa casa, Deus tem visitado as nossas reuniões em tanto tempo, por tanto tempo, e às vezes nós nos descuidamos e não percebemos.
Às vezes temos expectativas para aquelas coisas extraordinárias e perdemos as oportunidades da visitação de Deus nas coisas mais corriqueiras e simples. Não acreditamos que o Senhor há de visitar-nos naquele momento inoportuno. Abraão estava no maior calor, talvez recuado à tenda para se refrescar um pouco. Ele falou: eu não saio dessa tenda de jeito nenhum, nem para ganhar dinheiro. Vou ficar aqui quietinho. Ele não fazia ideia que justamente naquele momento o Senhor visitaria. Sabe, queridos, tem muita gente perdendo as visitações de Deus por conta das inquietações da alma. Tem muita gente inquieta, tem inquietude na alma, e as inquietudes da alma fazem com que essa pessoa perca, afaste as visitações de Deus. Ela fica assim, sempre desejando pela graça, pela oportunidade de ter uma visitação de Deus na sua vida, na sua geração, na sua família. Ora por isso, às vezes jejua por isso, né? Às vezes chora por isso, na presença do Senhor. Mas está tão inquieto, há uma inquietude ruidosa na sua alma, que faz com que essas visitações sejam perdidas. Às vezes, as nossas preocupações, estamos preocupados com tantas coisas, e as visitações vêm, e nós não conseguimos percebê-las. Às vezes, a indiferença pode provocar o afastamento da visitação de Deus. Às vezes nós estamos indiferentes a isso. Tanto faz, eu estou vivendo bem, da forma como eu vivo, as coisas estão sendo ordenadas e organizadas à minha maneira, eu tenho temor de Deus. Agora, uma visitação de Deus, isso vai acrescentar no quê? Para mim é indiferente ele visitando ou não, né? O importante é que eu tenho um Senhor no meu coração. Alguns acreditam assim. O importante é que eu tenho temor de Deus. Eu não vou fazer alguma coisa assim, né, que vai afrontar, vai escandalizar, né? Eu não vou chutar o pau da barraca de jeito nenhum. E se tornam indiferentes. É interessante um texto escrito lá no livro de Mateus, a respeito de Jesus. Jesus já estava operando muitos sinais e muitas maravilhas nos seus dias. Diz a palavra do Senhor que ele decidiu voltar à sua região, voltar à sua cidade. E ali ele começou a ensinar, ali ele começou a ministrar, e ali ele começou a operar alguns sinais. E as pessoas vendo a operação, não, de Jesus ali na sua cidade, e vendo os milagres que estavam acontecendo, eles disseram: mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? Filho da Maria? Esse aí não é o irmão de Tiago, o irmão de Judas? Os seus irmãos não convivem aqui conosco? As suas irmãs, nós conhecemos as suas irmãs, todas elas. Ou seja, havia um desprezo pela visitação de Jesus ali naquele lugar, naquela cidade. O desprezo e a incredulidade por Jesus foi tamanha, foi tão grande, que diz o texto das Escrituras em Mateus, que ele não pôde fazer ali naquele lugar muitos sinais, senão pouquíssimos sinais. Ele disse, como diz, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. E ele teve que se retirar, e ele teve que recuar, ou seja, aquela cidade perdeu a oportunidade da visitação do Senhor, dos milagres. Imagina quantas pessoas seriam curadas, quantos destinos seriam alterados, quantas rotas, queridos, seriam reorganizadas, quantas famílias, amados, assim subiriam, sairiam de situações complicadas, iriam para novos níveis em Deus. Se eles tivessem um coração aberto, crédulo, expectante, aguardando, famintos por Deus, recebendo e bem recebendo a visitação de Jesus ali. Mas eles perderam a oportunidade porque essas coisas militam contra as visitações de Deus. Não basta, queridos, não basta apenas uma proximidade das visitações, não basta. É
muito pouco, é gostoso termos visitações, passagens, um frescor, é muito gostoso. O melhor de tudo, melhor do que termos uma visita de anjos, a proximidade de anjos, anjos cantando conosco na adoração, a palavra sendo liberada, é eternizarmos aquilo, é recebermos bem aquilo, é abrirmos o nosso coração e falar: Senhor, não passe, que não passe desse momento, Senhor, que não seja apenas esse momento de culto, de reunião. Deus quer visitar-nos, amados, Deus tem interesse nisso. Não há uma única reunião que o Senhor não venha, que o Senhor não visite, e quando Ele visita para deixar algo. Não há uma única reunião onde o Senhor não entre, para que não entregue, abençoe, fortaleça, provoque mudanças tremendas. Não há uma única reunião, amém, amados? Mateus 18 diz que onde estiverem 2 ou 3, fala assim: 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aleluia, 2 ou 3 em meu nome. Ou seja, o Senhor liberou uma palavra, está dizendo: eu visito esses momentos, eu estarei no meio, eu entro no meio desses ajuntamentos. Vocês se reuniram para adorar quem? Opa, Jesus, então eu vou junto com vocês, para receber esse negócio na hora. E o Espírito Santo entra junto, eu falei: eu vou ajudar essa turma a adorar, uma adoração, não uma adoração santa, uma adoração assim, efusiva, clarosa, espiritualmente forte, abençoadora, fogo puro, para que suba diante da presença do Cordeiro de Deus. Aleluia, amados. Onde estiverem 2 ou 3, são essas expectativas que precisamos ter, entender, compreender. Deus quer visitar-nos para deixar alguma coisa, amém ou não? Aleluia, graças a Deus. O texto que eu fiz menção, para quem estiver anotando, né, é Mateus capítulo 13, versículo 58, onde diz que Jesus teve que se afastar, porque eles não receberam bem a sua visita, a sua visitação. Creio que Abraão não perderia o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. Eu creio que Abraão não perderia, ele tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida, e eu acredito que ele não perderia, caso ele não tivesse tido essa reação que ele teve. Acredito que Abraão, ele não perderia o cumprimento da promessa, porém ele perderia o tempo do cumprimento da promessa. Há uma diferença. Ok, eu vou repetir para vocês, né? Abraão não perderia o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Por quê? Porque foi Deus que falou. Quando Deus libera uma palavra, dá uma palavra sobre a vida de alguém, Ele vai cumprir aquela palavra. A questão é outra, a questão é o tempo do cumprimento. É por isso que muita gente, queridos, tem promessas de Deus, tem palavras do Senhor sobre a sua vida, e a coisa não vai. O cumprimento não vem, as pessoas falam: meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu preciso fazer? Às vezes a forma como recebemos, como acolhemos as visitações de Deus, elas retardam um pouco mais as promessas, o cumprimento da promessa de Deus na nossa história, nas nossas vidas. Estão entendendo? Amém? Ou seja, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, vai acontecer. Se Deus falou, fica tranquilo, essa coisa vai acontecer. A questão é o tempo. Existem promessas do Senhor que elas vêm com um frescor, ela tem eficácia, elas podem liberar coisas no tempo certo. No tempo certo. Às vezes nós retardamos tanto que quando o cumprimento chega, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, você olha para o cumprimento daquela promessa e fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Passou o tempo. Se isso tivesse acontecido, se eu tivesse maturidade naquela época, anos atrás, para receber isso, para ter o cumprimento da promessa do Senhor na minha vida, tudo seria diferente, a minha história teria sido diferente. O problema não é que Deus tardou, o problema é que você retardou o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida e na sua história.
E como retardamos. Queridos, é a maneira, é a forma como acolhemos, como recebemos as visitações de Deus. Isso aí tem chaves espirituais tremendas, poderosas. Você pode abreviar, você pode antecipar algumas coisas na tua história, como você pode simplesmente afastá-las. Você não está pronto. Você faz isso de forma inconsciente, pela intranquilidade, pelo desassossego de alma, essa coisa da preocupação com tantas coisas, por falta de percepção que Deus entra, né, na nossa história, nas coisas naturais, e quer tomar parte nas nossas coisas. Quando nós não temos essa percepção, quando nós não sabemos acolher, as promessas ficam ali aguardando a maturidade e o crescimento, né, emocional e espiritual do filho, até que você tenha uma outra reação diante das visitações de Deus. E quando você faz como Abraão fez, quando a visitação de Deus está passando, você sabe, essa visitação não pode ser apenas um momentinho na minha vida. Essa palavra que está sendo liberada não é uma palavra para fulano, para ciclano que não veio, para aquele caso daquele vizinho, aquela vizinha, aquele irmão problemático. Não, essa palavra é para mim. Essa palavra que o Senhor está liberando é para a minha vida. Tem muita gente que participa de reuniões como essa, e eles ficam abrindo assim, não, o guarda-chuva, a água do Espírito vindo, as promessas do Senhor sendo liberadas dos lugares altos. E tem gente que abre o guarda-chuva em plena reunião, né, e a água bate, cai do lado, né, porque você fica projetando, pensando, meu Deus do céu, que pena que aquela pessoa não veio hoje, né, meu Deus, eu espero que essa palavra seja ouvida por fulano, ciclano. Ela nunca toca você. É interessante isso, você tem uma impermeabilidade espiritual que nunca toca a sua vida, nunca te joga para o chão, nunca te prostra, nunca te quebranta. Você nunca é aquela terra favorável, propícia, aquela terra fértil para receber o cumprimento da palavra do Senhor. Fecha o guarda-chuva, deixa as defesas de lado, as justificativas, os argumentos de lado. Receba a palavra do Senhor, entra nas visitações do Espírito de Deus, dessa forma, como Abraão entendeu, como viu, quando ele percebeu, meu Deus do céu, isso aqui não é natural, é a visitação do Senhor. Ele correu, ele se prostrou, depois de joelho ali, falou, eu vou providenciar água, alimento. Era o dia para Abraão, aleluia. O Senhor vem, e quando Ele vem, Ele quer deixar alguma coisa. Às vezes não recebemos, porque não sabemos acolher bem essas visitações do Espírito de Deus. Aleluia. A nossa geração precisa ser uma geração de fome pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Fazemos parte dessa geração que é de conquistar, amém? Aleluia, declare isso sobre a sua vida. Fala assim, eu faço parte de uma geração que conquistará, que verá o melhor de Deus, uma geração tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Desculpa, aliás, desculpa nada, não precisamos pedir desculpa para isso, eu fui marcado para isso. Eu não sei quais são as decisões que você toma diante de uma palavra dessa. Desculpa. Às vezes arrumamos desculpas. Às vezes arrumamos justificativas. Às vezes temos argumentos. Às vezes nos colocamos de lado. Às vezes falamos, isso eu não preciso. Eu preciso. Eu preciso. E vou me humilhar mais se preciso for. E vou correr mais se preciso for, e vou me pôr de joelho o quanto for necessário, mas eu não perderei as visitações de Deus na minha casa, na minha geração, na minha família, aleluia. Fui marcado para isso. Creia nessa palavra, receba essa palavra, abra o seu coração para essa palavra, entre no mais profundo de Deus, amados, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Os anjos estão ali com o Senhor comendo aquele banquete saboroso, coalhada, leite,
pão, aquele novilho, né? Aquele novilho tenro, o melhor novilho que Abraão tinha. Enquanto eles estão comendo, eles olham para Abraão. Diz: Abraão, onde está a tua mulher? Onde está Sara? Sara está aí na tenda. Tinha ficado na barraca. E o anjo disse para ele: queridos, Deus não visita uma casa aqui onde ele é bem acolhido sem ele deixar algo. Ele disse: Abraão, daqui a 1 ano nós voltaremos e faremos uma nova visita à tua casa, e Sara terá um filho. Aleluia! Queridos, eles estavam apenas de passagem, iriam para Sodoma, mas decidiram entrar, dar uma passada na casa de Abraão. Agora a forma, né, a acolhida de Abraão foi algo tão constrangedor que eles se detiveram, eles permaneceram mais tempo ali. E porque permaneceram? Porque foram cativados, porque foram capturados. E quando você captura a presença do Eterno, querido, saiba disso, algo vai acontecer de poderoso, de extraordinário na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia! Não há uma única passagem do Senhor onde Ele é capturado sem que Ele deixe algo. E eu quero terminar contando um texto também conhecido, quando o profeta Eliseu, ele sempre passava por um lugar chamado Sunem, e ali uma mulher, diz a palavra do Senhor, que era uma mulher rica. Ele sempre percebia que aquele homem, né, aquele profeta de Deus passava por ali, ele e o seu discípulo, e ela chamou o seu esposo, ela falou: olha, eu vejo que esse homem sempre tem passado por aqui com muita frequência, né? Ou seja, ela estava percebendo as visitações de Deus na sua geração, ela estava percebendo esse caminhar, e ela entendeu que ela precisava fazer alguma coisa, e ela chamou o seu esposo e disse: vamos fazer um quarto para o profeta, para que quando ele venha e ele passe por aqui, ele seja detido, né? Ele tem um lugar acolhedor para ficar. Seu esposo, então, ele entrou, né? Ele concordou com a sua esposa, e eles construíram um quarto, queridos, para o profeta. E ela então manda chamar o profeta, o seu discípulo, e fala: olha, nós fizemos um quarto, sempre que vocês vierem para cá, né, me caça, é sucaça. Aleluia! Tenha a minha casa como uma extensão da sua casa. Tenha a minha casa como a sua casa. Temos um quarto específico próprio para vocês descansarem, para vocês se refugiarem. E o profeta então, sempre que ele vinha a Sunem, ele ia para a casa daquela sunamita, aquela mulher rica, né, que se dispôs juntamente com seu esposo a lhe preparar alguma coisa. E um dia Eliseu olha para o seu discípulo e fala: olha, o que essa mulher fez foi algo constrangedor, né? É algo tremendo, isso é algo de Deus na vida dessa mulher. Agora, o que será que nós podemos fazer para ela? Entenda isso: sempre que nós acolhemos bem a palavra do Senhor, sempre que nós permitimos que o Senhor venha, não apenas como um visitante, mas quando nós acolhemos bem, preparamos um lugar de acolhimento para a visitação do Senhor, Ele quer deixar alguma coisa. O profeta falou para o seu discípulo: tem alguma coisa que essa mulher não tenha. É uma mulher financeiramente abastada, mas lhe falta algo, não é possível. E o discípulo disse: Senhor, eu vejo que essa mulher não tem filhos, é um casal sem filhos. Então o profeta chama essa mulher, diz: mulher, o que lhe falta eu te dou, o Senhor te dará um filho. Aleluia! Entenda isso, queridos. Abra um lugar especial na sua vida, na sua história, para acolher as visitações de Deus.
Queridos, não se permita ser embalado pela religiosidade dos nossos dias, a ponto de fazermos as coisas de forma tão automática, a ponto de perdermos o melhor, que é acolhermos essas visitações da glória, da presença e do poder de Deus. Deus quer visitar-nos e Ele está tocando as nossas vidas, Ele está visitando, Ele quer curar-nos, sim, amém. Ele quer visitar-nos, Ele quer fortalecer-nos, sim, amém. Ele quer dar-nos visão, sim, amém. Ele quer dar-nos sonhos, Ele quer revelar os seus projetos e propósitos para os nossos dias, amém. Ele nunca vem, Ele nunca visita lugares onde Ele é bem acolhido, sem que deixe alguma coisa. Eu quero terminar pedindo para que você se coloque em pé, nesse momento. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar ao Senhor. Eu não sei quais são as disposições do seu coração, sabe, queridos, eu quero chamá-lo, se é necessário arrependimento, quebrantamento, que haja mesmo um mover de quebrantamento, de arrependimento. A nossa geração não pode ser conhecida como uma geração que perdeu as visitações, o avivamento de Deus, não. A nossa geração precisa ser reconhecida como uma geração que conseguiu capturar a presença de Deus, como uma geração que foi assim movida emocionalmente, movida fisicamente, movida em suas prioridades, né? Movidas por fazer algumas coisas para trazer, para atrair, para capturar a presença de Deus. E quando Ele vem, e quando Ele entra, amado, saiba disso, Ele olha para uma casa, Ele olha para uma família, e Ele vê a sua necessidade e diz: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer na vida desse homem, dessa mulher que tem me recebido, que não tem me desprezado, que não tem desvalorizado, que não tem depreciado desses momentos das visitações? Essa pessoa que tem acolhido a minha palavra e tem colocado a minha palavra num lugar mais alto, mais excelente, dentre tantas prioridades, a minha palavra é princípio fundamental para a direção, para a condução, para que ele estabeleça os seus projetos e metas. O que eu posso fazer pela vida desse homem? O que é que ele não tem? O que é que ela não tem? Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como estão as suas prioridades nesse dia. Eu não sei se você vem conduzindo as coisas daquela forma, né? Eu vou empurrando, eu vou levando, eu vou tolerando. Se você tem esse coração de simplesmente tolerar, né? Não tenho o que fazer mesmo, vamos tolerando, vamos levando. Eu queria te chamar ao arrependimento. Eu queria te chamar ao momento do quebrantamento, a prostração, aquele momento onde você vai para a presença do Senhor e fala: Senhor, eu quero ter uma experiência de arrependimento, eu quero me arrepender, Senhor, no pó e na cinza, por esse coração altivo, esse coração fechado, que não se abre diante da Tua presença, que não sente. Eu quero pedir perdão pela insensibilidade, muitas vezes do meu coração, de não perceber esses momentos tão simples, onde o Senhor vem, onde o Senhor fala, onde o Senhor ministra, onde o Senhor libera uma palavra. Muitas vezes eu fico assim, olhando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, mas eu estou tão preocupado, e estou com tanta pressa a respeito de tantas outras coisas que eu preciso fazer, que eu perco esse momento da visitação. Senhor, livra-nos disso, de sermos essa geração apressada, de sermos essa geração, ó Deus, tocada pelas prioridades, pela correria do dia a dia, preocupadas com tantas outras coisas que passam, que se vão, que se perdem. Senhor, desperta em nós, desperta na nossa geração, Senhor, desperta nas nossas igrejas, a Tua igreja, Senhor, desperta, Senhor, ó Deus, um novo entendimento, Senhor, faz brotar um novo entendimento, uma nova fome pela Tua presença, uma nova necessidade, Senhor, de sermos quebrantados, Senhor, ó Deus, de irmos prostrados como Abraão foi, de entendermos, ó Deus, que não poderia ser apenas um beijinho, apenas um abraço, apenas
apenas uma passagem rápida, não. Ajuda-nos, Senhor, a termos atitudes práticas, Senhor, a termos mãos, Senhor, ó Deus, a termos caminhos que possam de alguma forma capturá-lo, atraí-lo, trazê-lo para a nossa casa, trazê-lo para a nossa presença. Senhor, nos permita isso. Nos permita termos atitudes, Senhor, como Sunamita, aquela mulher rica, abastada teve, ó Deus, de ver a oportunidade, ó Deus, de trazer a visitação daquele profeta para dentro da sua casa. Nos ajude, Senhor, a levantarmos esses quartos, Senhor, ó Deus, não um puxadinho, Senhor, ó Deus, não uma cadeira qualquer, um banquinho qualquer na varanda, não, mas um quarto, ó Deus, um quarto confortável, um lugar acolhedor, ó Deus, como aquela casa em Betânia, Senhor, onde Maria, Senhor, onde Marta, onde Lázaro acolhia Jesus, onde ele se sentia em casa, onde ele se sentia em família, ó Deus. Oh, que nada nos afaste, Senhor, oh, que nada nos afaste, que nada nos impeça, Senhor, que nada impeça, e todo impedimento, Senhor, todo impedimento caia por terra, retroceda em nome de Jesus, toda ação maligna no coração desse homem, dessa mulher, dessa família, desse jovem, dessa moça, Senhor, tudo aquilo que tem ocupado a primazia, o lugar do Senhor, retroceda agora. Retroceda agora, retroceda agora, retroceda no poder do nome de Jesus. Senhor, vai liberando esse coração, vai liberando essa vida, vai liberando agora, vai tocando, Senhor. Ó Deus eterno, esse homem, essa mulher, eu creio, Pai, que há muitas pessoas mesmo, ó Deus, que têm agido como Abraão, como Sunamita, Senhor, como Maria, ali em Betânia, que tem acolhido o Senhor, que tem desejado o Senhor acima de todas as coisas. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, o Senhor que vê todas as coisas, toca-lhe, Senhor, toca-lhes. Espírito Santo, entra com a tua providência nessa casa e conduza-os a experiências novas, de visitações, de avivamento, de celebração, de alegria, de regozijo, Senhor, de recomeços, de novas conquistas, Senhor. Ó Deus, dê a eles uma nova visão, um novo entendimento para esse tempo que estamos vivendo, Senhor. Ó Deus, para aquilo que o Senhor quer produzir na nossa geração, em nós, nas famílias, Senhor, da nossa geração. Encha-os, Pai, encha-os, Espírito Santo. Aquilo que falta, Espírito Santo, toca-lhes, Senhor, aquilo que falta, a experiência que está faltando, toca-lhes, Senhor. Espírito Santo, a experiência que esse homem, que essa mulher ainda não teve, toca-lhes, Senhor, toca-lhes, até que nada mais do velho homem subsista, e o novo homem, Senhor, ó Deus, celebre as tuas conquistas, as tuas visitações com alegria, e a tua alegria, Senhor, seja o gozo, seja o regozijo, seja o motivo da celebração diária dessa família e dessa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Eu não estou vendo por conta da máscara, mas dê um sorriso para o Espírito Santo, mesmo com a máscara, Ele está vendo. Dê um sorriso para o Espírito Santo, e fala: Espírito Santo, eu fui marcado para viver as tuas visitações eternas, marcado, selado com teu Santo Espírito, para níveis maiores, mais altos e extraordinários, e eu não abrirei mão disso por nada, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nos veremos quinta-feira, aliás, nos encontraremos terça-feira durante os encontros da célula, nos encontraremos quinta-feira, e o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, e Ele prospere os teus caminhos nele, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus.